Amém? Aos irmãos que nos visitam, sejam bem-vindos. Aos irmãos já são da casa, fique à vontade. E você que nos visita, essa casa pode ser tua casa também. Você se sinta à vontade a voltar mais vezes e não ser só um visitante, mas ser um membro dessa família, dessa igreja aqui no Treviso. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que se encontra no Evangelho a qual escreveu Mateus, capítulo 5. Essa noite nós vamos dar sequência à nossa série de ministrações sobre o tema Quando Encontrei Jesus. Você lembra quando você encontrou Jesus? Ou melhor, quando Jesus te encontrou? Quando houve esse encontro? E eu costumo dizer, se não houve ainda, talvez seja a noite que você vai se encontrar com Ele. Então nós vamos hoje meditar nesse texto, nesse trecho de Mateus capítulo 5, verso 24 até o 34. O tema para essa noite, apenas um toque. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor Deus, por essa oportunidade de estar, Senhor Deus, perante a Tua palavra, poder ouvir a Tua voz audível nessa noite, Senhor Deus, poder aqui ser edificado pelo Senhor, poder assim ter esse momento de comunhão, de adoração ao Senhor, Pai, que estamos tendo aqui. Senhor Deus, e o nosso pedido mais uma vez nessa noite é que a Tua bondade, Senhor Deus, que a Tua graça, Senhor Deus, que o Senhor possa nos alcançar e que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, nos leve ao entendimento e a boas aplicações para a nossa vida cotidiana desta palavra que vai ser meditada nessa noite, Pai. O meu pedido, Senhor Deus, o nosso pedido é que o Senhor me use, Senhor Deus, segundo a Tua bondade, a Tua misericórdia, Pai, para a honra do Teu nome, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Irmãos, antes de ler essa palavra, eu vou fazer uma pequena introdução. A ideia central para o tema dessa noite, o tema é apenas um toque. A ideia central é uma fé ousada, é um instrumento por meio ao qual Deus opera milagres. Vou repetir, uma fé ousada é um instrumento por meio do qual Deus opera milagres. Então hoje nós vamos falar sobre uma fé ousada. É uma passagem bem conhecida que fala sobre aquela mulher que toca as vestes de Jesus. E nós vamos tirar algumas aplicações para nós, para a nossa vida cotidiana, para o nosso dia a dia, sobre esta passagem dessa mulher. E hoje, irmãos, nós vivemos em tempos difíceis, onde nós precisamos seguir alguns padrões desse mundo. O mundo nos coloca padrões, tanto estéticos, quanto financeiro, de várias formas, como veste, é colocado alguns padrões para nós. No mundo hoje, não era assim diferente lá atrás também. Nós vamos ver pela história dessa mulher. Mas esses padrões, muitas vezes, que são impostos para nós, irmãos, por não alcançar esse padrão, muitas vezes nós nos sentimos rejeitados na sociedade. Muitas vezes nós sentimos uma rejeição por não alcançar tal padrão a qual as pessoas esperavam de nós. Talvez você já se sentiu assim, rejeitado em algum momento da tua vida, porque você tentou alcançar um padrão, ou superar a expectativa de alguém. Alguém que era próximo, alguém que era de longe, ou alguém que você tentou ser algo que você não conseguiu ser. E assim, isso gera frustrações para nós. Essa sensação, irmãos, de rejeição, ela pode ocorrer em diferentes fases da nossa vida. Então, esse sentimento pode gerar sensações de inferioridade, ou até mesmo de inutilidade. Alguém, quem sabe, já falou para ti, ou você mesmo já falou para si mesmo: estou me sentindo inútil hoje. Eu me sinto inútil porque eu não consegui superar a expectativa do padrão que foi colocado para mim. Talvez lá no teu trabalho. Talvez os mais novos que estudam, eu queria tirar um 10, eu sou um inútil porque eu tirei só 4, e estudei a semana toda. Então é imposto para nós um padrão, e muitas vezes esse sentimento então gera uma sensação de inferioridade, de inutilidade, e isso deixa marcas profundas em nossas vidas, meus irmãos. Deixa marcas profundas, causando feridas e traumas em muitos de nós, e que muito acompanha por muitos anos. Vezes, quem sabe tem alguma que ainda te acompanha hoje. Quem sabe tem alguma que já te acompanhou. E você, ao tocar Jesus, foi curado. Como essa mulher. Nós vamos analisar. Agora pense então, irmãos, numa ideia de uma menina que por não ter condições financeiras quanto aos demais na escola, ela não consegue ter uma boa comunhão. Não consegue ter bons amigos, porque os amigos, ela não tem aquele tênis da moda. E as amiguinhas olham e falam assim: não, teu cabelo está todo desarrumado, tu não tem uma roupinha legal, a tua roupinha está repetida a semana toda, apesar que hoje tem uniforme, né?
mas ainda assim pode olhar para o tênis e falar assim, olha, esse tênisinho aí está judiado, hein? E essa menina se sinta inferior, não se sinta bem. Ou um menino, quem sabe, que é excluído das atividades esportivas na escola porque ele é obeso, porque ele está muito pesado e não pode participar. Então ele se sente excluído. Um adolescente que não consegue se enturmar por causa da cor da pele. Ou uma jovem mulher que não consegue encontrar um marido. Então imagine, irmãos, várias situações que nós podemos imaginar. Um marido que não se sente amado pela esposa, ou um filho que não recebe a atenção dos pais devido ao excesso de trabalho, e assim se sente rejeitado também. Um irmão em Cristo que, quem sabe, não se sente bem recebido na igreja local, e esse não é um problema só do pastor. Aí se você pensar nisso, isso também é um problema teu, porque nós precisamos receber bem as pessoas, não é só o pastor. Todos nós precisamos receber bem aqueles que vêm até a igreja de Cristo. Mas quem sabe você assim se sente rejeitado, quem sabe. Agora, isso tudo, irmãos, causa feridas profundas, como eu falei, na vida de muitas pessoas, inclusive de nós cristãos. Feridas que caminham por anos e anos por causa da rejeição dos pais lá no passado, rejeição de muitas situações que você tentou superar as expectativas desse mundo e você não conseguiu cumprir. E assim você se sentiu rejeitado, e quem sabe isso te acompanha até hoje. E essa rejeição, irmãos, essa exclusão, acaba gerando vários efeitos, e não positivos, todos negativos. Acaba gerando ansiedade, ou seja, a pessoa começa a se preocupar excessivamente com a opinião dos outros, por temer a rejeição. Você teme tanto a rejeição que você começa a ficar ansioso, falando, não vou conseguir superar a expectativa daquela pessoa, a expectativa do meu patrão, a expectativa da minha mãe, que espera que eu tire uma nota 10 e eu tirei um 9. Falando dos alunos, mas o pai e a mãe também têm essas expectativas no trabalho, no dia a dia. Eu, quem sabe, pensar assim, no final desse culto, falar assim, pastor, a pregação não foi tão boa. Isso tudo causar em mim, eu falo assim, não, tem que melhorar. Eu não consegui superar a expectativa daquele irmão ou daquela irmã. O irmão que estava tocando aqui, fala assim, alguém fala assim, irmão André, tu deu umas duas desafinadas ali, eu esperava mais de ti. O irmão André fala assim, não, eu não vou mais nem tocar, porque agora eu me frustrei. Porque eu não consegui superar as expectativas de quem estava esperando. Isso vai causando trauma, ansiedade, como eu falei, porque a pessoa vai ficando ansiosa, porque ela quer superar a expectativa e fazer assim, aumentar a visão das outras pessoas sobre ela. Uma expectativa baseada na opinião dos outros, por temer a rejeição, por não querer ser rejeitado. Isso vem lá de trás, por ter sido rejeitado na escola, ter sido rejeitado pelos pais. Talvez também uma das coisas que pode causar é depressão. A pessoa pode se sentir inútil, sem valor, desamparada. A exclusão social pode levar também a um sentimento profundo de solidão e desespero. E se você nunca sentiu isso, glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus. Eu também nunca senti isso, até eu fui uma vez, eu participei da avaliação de pastores, né? Os irmãos aqui acompanham a nossa caminhada. E foi a primeira vez que eu passei por um psicólogo. O psicólogo até estranho falou assim, tu nunca passou por um psicólogo? Nunca precisei, irmãos. Glória a Deus. Mas não é errado você precisar. Mas muitas vezes é por causa dessa ansiedade, dessa expectativa de querer superar a expectativa dos outros. Não estou falando que você não precisa mudar de vida. Não, então eu vou continuar como está. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre Gabriela. Não, você precisa mudar. Se você teve um encontro real com Jesus, precisa ser transformado. E essa ansiedade precisa passar. Mas muitas vezes essa rejeição então leva à ansiedade, a baixa autoestima. A rejeição frequentemente ocorrida também leva a pessoa a uma baixa autoestima. Ela se acha feia, ela se acha inútil, ela não vê beleza em si mesma. Isso pode prejudicar a confiança dela, assim, dificultar novas relações sociais. Ela se isola. E isso, irmãos, nós temos visto nos dias de hoje. Muito mais do que anteriormente, porque anteriormente nós íamos um horário desse, não, né? Porque hoje é domingo, mas no sábado ali essa praça estava cheia. Uma pracinha coberta assim na tua cidade, na minha cidade, nós com 12, 13 anos, nós íamos incomodar direto. Era bola para lá, bola para cá, era pulando, era correndo, era se escondendo. Não tinha canto para nós. Nós virava de perna na cabeça a cidade, de ponta cabeça. Mas hoje não. Hoje isolamento social, as crianças pegam o celular, já desde criança, e quando mais adolescente se isolam do mundo. Se eles puderem estar naquele mundo virtual e se isolar da gente, eles se isolam.
Por isso nós temos que ter regra. Tipo, lá em casa eu tenho regra. O Pablo fica um pouco no celular, mas quando a gente vê que está um tempo demais, significa pouco tempo, mas ainda assim atrapalha. Porque a gente começa a ver que eles ficam ansiosos. A gente começa a ver que eles ficam nervosos. A gente vê que eles começam tu pede uma coisa, eles já não te entendem. O raciocínio deles não funciona mais aqui. Está em outro lugar. E tantos adultos também, irmãos. Porque a tela hoje tem sido um vício para nós e tem dificultado muito a nossa vida social. Então essas pessoas acabam, por assim dizer, por causa da rejeição, muitas vezes, se isolando socialmente. E, enfim, então, por se sentir rejeitado, excluído, eles podem gerar inúmeros efeitos negativos na sua vida pessoal. Então, para buscar respostas hoje, irmãos, sobre esse isolamento social, nós vamos olhar para a história dessa mulher. E vamos tirar boas aplicações. E entender o que Jesus espera de mim e de você. Para que nós não venhamos se isolar da sociedade. Para que nós não venhamos tentar superar as expectativas do que o mundo força nós a ter. Eu queria sim ser mais magrinho, ser mais esbelto, mas já que não deixa eu fazer academia. Por exemplo. Ela falou, não, academia tu vai fazer, amor. Então não dá, então é assim mesmo que eu vou ficar. Mas Deus me fez assim. Não quer dizer que eu vou comer deliberadamente para mim ficar gigante, não poder mais andar, passar mal. Não, irmãos, mas eu não preciso superar a expectativa dos outros. Eu posso ser eu mesmo. Então hoje nós vamos tirar boas aplicações aqui, irmãos. Tirar boas aplicações, respostas bíblicas aqui. Para essa demanda e analisar essa história dessa mulher. Que rejeitada pela sociedade da época. Ela seguiu em encontrar Jesus. E eu quero ler com você a primeira parte desse texto. Que se encontra em Marcos capítulo 5, verso 24. Como a gente já falou no início. Vamos ver essa história da mulher do fluxo de sangue. Vamos ver que essa mulher tinha uma doença. Mas por causa dessa doença, acarretou vários outros problemas na vida dela. A gente só olha para a história focando numa doença que ela tinha, que era o fluxo de sangue. Mas por causa desse fluxo de sangue, irmãos, nós vamos ver que muitas outras coisas vieram. Vamos ler então? Marcos capítulo 5, verso 24, diz assim. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos, e gastando tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Irmãos, Jesus aqui estava nesse momento trazendo ensinamentos, assim como também realizando muitos sinais e muitos milagres. Era um momento que Jesus estava, assim, o auge do seu ministério, digamos assim, do seu tempo aqui na terra. Então, por causa disso, uma multidão o seguia. A sua fama se espalhava por toda a região. Então, um certo homem chamado Jairo, a palavra diz que vai até Jesus, quando ele está à beira do mar da Galileia, e pede para ele: Senhor, vai até minha casa. E ele era um dos chefes da sinagoga. Então ele era um homem religioso. E ele tem fácil acesso a Jesus. Talvez o caminho se abriu para ele passar e chegar até Jesus e pedir para Jesus na casa dele. Mas no decorrer do caminho, Jesus tinha um propósito: de encontrar essa mulher. Então, ao decorrer desse caminho, agora que esse homem, Jairo, sendo chefe da sinagoga, que implorou para Jesus que visitasse a casa dele e curasse sua filha, enquanto ele estava a caminho da casa de Jairo, surge uma mulher. E ela tem um grave problema físico. Essa mulher sofria de um estágio muito grave de hemorragia. Para as mulheres aqui, imagina se já é difícil 7 dias. Tu imagina 12 anos. Há 12 anos ela tinha hemorragia. Não se sabe hoje o que poderia ser uma doença como a endometriose, ou um cisto, alguma coisa assim, do gênero. Mas a verdade é que ela tinha uma hemorragia intensa. E durante 12 anos. Tu imagina então a fraqueza que estava essa mulher. Imagina o estado que ela estava. Mas não bastasse isso, irmão, só esse grave problema físico dessa mulher. Esse problema qual os médicos desconheciam na época. Não conseguiu encontrar uma cura durante 12 anos. A palavra diz que ela gastou tudo que ela tinha. A gente costuma dizer que ela foi desenganada, né? A gente fala hoje, fulano foi desenganada dos médicos. Foi desenganada. Ela estava desenganada já. Ela não tinha mais nada. Então para ela a esperança havia acabado. Então imagina que ela sofria de
intensa anemia, de uma intensa fraqueza, por 12 anos sangrando. Imagina a fraqueza que estava essa mulher, debilitada. Ela já havia gastado tudo, e nada melhorava, a palavra diz, só piorava a vida dela. Tu imagina você gastar tudo que você tem, em vez da tua vida melhorar, piorar? Tu imagina tu ir nos médicos e falar assim, não, agora, surgiu esse problema aí, mas para mim é tranquilo, porque eu tenho uma reserva lá, e eu vou lá com essa reserva, vai resolver tudo. E essa reserva vai se gastando, vai com o tempo passando, e nem um alívio trouxe, porque muitas vezes traz um alívio, tem um remédio pelo menos para tirar a dor, tem um remédio para aliviar um pouco, quem sabe a vida dela no sangramento, quem sabe desse um alívio, mas não. A palavra diz que a vida dela só piorava cada vez mais. Então por causa disso, ela tinha sua esperança ali acabada. Agora pense no sofrimento então dela. Pense no sofrimento dela durante 12 anos. 12 anos, meus irmãos. Às vezes a gente tem uma gripe de 4, 5 dias, já é difícil. Tu imagina 12 anos. Diz que nós os homens somos mais fortes, mas nós somos mais fracos, né? Porque o cara tem uma gripe, o cara já quer cair de cama. Imagina essa mulher, 12 anos. 12 anos sofrendo. Então pense no sofrimento. Agora as doenças, irmãos, claro que fazem parte desse mundo caído. Por causa do pecado nós sofremos várias doenças. E como eu disse, ninguém vai ficar para semente. Crente não quer dizer que crente não vai ficar doente também. Eu não sei qual vai ser a forma que nós vamos partir daqui e estar com Cristo um dia. Mas quem sabe vai ser por uma doença. Ou por velhice. Mas mesmo sendo por velhice vai ser por causa de uma doença. Mas isso tudo, essas doenças entraram na nossa vivência por causa do pecado. Por causa do pecado, nesse mundo caído, então, ele contaminou toda a criação. E nós padecemos de várias patologias, de várias dificuldades, várias doenças. E esse pode ser o seu caso. Talvez você ou alguém da sua família lute contra alguma doença que os médicos não apresentam uma solução, nem traga melhora. Pode ser um tumor maligno, pode ser um HIV, uma má formação, uma doença reumática, degenerativa. O fato é que todos nós estamos sujeitos a essas condições. Todos nós estamos sujeitos, ninguém está livre disso. Ninguém está livre de passar por uma condição dessa. E as consequências, irmãos, normalmente são dolorosas. As consequências de uma enfermidade como dessa mulher são dolorosas. Entanto, aquele problema, então, irmãos, no entanto, ele não tinha só a repercussão da dor ou do sofrimento. Tinha outras repercussões. Por causa dessa questão dessa saúde, da saúde dela, ela enfrentava consequências conjugais, sociais, financeiras. Se ela já tinha acabado o dinheiro dela, quer dizer que ela tinha bastante reserva, né, irmãos? Que 12 anos gastando com os médicos, tinha que ter um trocado bom no banco. Ela tinha uma boa reserva. Também, então, não só social, conjugal, econômica, religiosa, emocional, era a dificuldade dessa mulher também. Então são várias situações. Pela lei naquela época, irmãos, a lei, quando a gente fala Antigo Testamento, a lei de Moisés, dizia que uma mulher, quando estava nos seus dias, ali no seu período de 7 dias, as mulheres vão me entender, ela não podia nem dormir com o marido. Ela não podia ir na sinagoga, porque ela era tida como uma mulher impura naquele momento, por causa do sangue. Agora imagina 12 anos, então essa mulher isolada de tudo. Ela não podia ir na sinagoga, ela não podia ir buscar a Deus, ela não podia estar com seu marido, se é que ela tinha um marido ainda, porque 12 anos. A palavra não diz, se ela tinha, provavelmente o marido já tinha abandonado. É difícil. Imagina a dificuldade dela. O dinheiro que ela tinha, quem sabe que ela tanto, sabe aquela garantia? Hoje tem o Pix, né, meus irmãos? Tu pode ter 100 mil na conta e amanhã tu ter 0, que eles fazem um Pix lá e já era. Some tudo. Já pensou, mas ela foi 12 anos, que ela só via a conta menos. Quem sabe ela tinha bastante dinheiro na conta, mas durante 12 anos sumiu tudo. E quem sabe ela confiava, falava, não, estou com uma garantia aqui, ó. Eu tenho reserva. Mas durante 12 anos isso foi se acabando, foi sumindo dessa conta e só ia negativando, só diminuindo. Agora também, então, além da religiosidade, que ela não podia estar buscando a Deus, ela não podia ter um marido, ela tinha que se isolar das pessoas também da sociedade, porque era tido como impura também. Ela não podia tocar em ninguém, por exemplo. Por isso uma fé ousada, porque ela vai tocar logo em quem? Em Jesus.
E aquilo que é impuro para as pessoas, inclusive para eu e você, para Jesus não é. Ele se deixa ser tocado, porque Ele é a cura. Aí então essa mulher, ela não está só isolada, então como eu falei, da sociedade, ela tem vários outros problemas, não é só um problema físico, mas um problema emocional, social, econômico, religioso. Mas a verdade é, meus irmãos, a verdade é que essa mulher tinha esse problema social, como eu falei, porque não podia conviver com outras pessoas como nós. Muitas vezes a religiosidade em nós também causa isso. Nós precisamos fazer uma autoanálise. Se muitas vezes nós olhamos para alguém e falamos assim, isso é impuro, eu nem vou convidar para ir para a igreja. Vou convidar aquele que está mais bonitinho, aquele ali não. Isso aqui não adianta, isso aqui não resolve mais. E muitas vezes a nossa religiosidade pode fazer isso com as pessoas, isolar ainda mais. Isso não pode acontecer. Então essa mulher, ela podia aqui estar passando por uma hemorragia, mas não só isso. Vários outros problemas ela tinha. O preconceito, como eu falei. O isolamento. Inúmeros motivos e dificuldades de se entrosar com as pessoas ela tinha. Não podia estar com ninguém. Ela não podia participar de um culto que nem hoje, que eu e você temos a oportunidade de participar. Ela não podia naquela época, porque ela era considerada impura. Ela não tinha amigos, ela não tinha pessoa com quem contar, ela se sentia solitária. Talvez nós, talvez alguém de vocês pode estar assim também, sentindo solitário, sentindo como não tem um amigo, não tem ninguém para contar. Ou seja, essa mulher passava o maior tempo dela sozinha. Agora, outro problema que ela tinha, então, como eu falei, era o econômico. Ela não tinha como sustentar mais. O dinheiro dela havia acabado. E a vida dela tinha piorado. A palavra de Deus não retrata aqui, não fala nada, não relata, irmãos, do que ela sobrevivia. Se ela tinha uma reserva, se ela tinha uma herança, do que ela fazia, se ela pedia esmola. Porque trabalhar também ela não podia. Que de onde que ela ia tirar força para trabalhar? Na situação que ela estava. Então veja bem, meus irmãos, que a situação dela não era fácil. Ela não poderia se incluir mais na sociedade. A sua impureza o separava de todas as coisas. E assim, meus irmãos, nós também precisamos olhar para nós mesmos, como eu falei, para nós não separar pessoas do reino de Deus. Separar pessoas, porque muitos líderes religiosos, irmãos, impõem regras, ou série de regras, para que as pessoas se tornem aptas para chegar até Deus. É uma confissão, tem que ir lá se confessar com o padre, tem que ir lá pagar a penitência que o padre exigiu. Aí você pode se chegar a Deus. Aí você pode. Ah, você não pode participar da ceia, vai ter que ficar um período aí para se limpar, para se purificar. E essa religiosidade é uma religiosidade morta, a qual nós mesmos temos que se purificar, sendo que é Jesus que nos purifica, é Ele que nos limpa, é Ele que nos transforma. Mas muitas vezes é imposto isso. Então essa mulher, com certeza a autoestima dela tinha ido embora. Com certeza, meus irmãos, ela estava, quem sabe, com ansiedade, isolada da sociedade, sem um marido presente, sem amigos, sem um grupo religioso, como nós, sem uma igreja, para ela poder, pelo menos, compartilhar a dificuldade dela. Porque esse é o motivo de nós ser uma igreja, é compartilhar as nossas dificuldades. Esse é o motivo a qual o Senhor deixou o corpo, a igreja, para que nós dessemos suporte um para o outro, amparasse um o outro nas dificuldades. Mas essa mulher nem isso tinha. Ela não tinha uma comunidade local para que ela pudesse estar junto, para que ela pudesse dividir a carga da vida dela. Então ela era solitária, impotente, meus irmãos. Então ela estava passando grandes dificuldades. E por causa disso, talvez, hoje na nossa sociedade, por querer atingir uma situação assim, por estar isolado, por ser deixado à beira da sociedade, muitos, aí, por ser atacado pela ansiedade, a depressão,
o desespero bate, a ansiedade vem. E aí, o recurso é ir para as drogas, para o álcool, para o cigarro e tantas outras coisas mais. Os remédios também. Que tudo que é em excesso faz mal, até o remédio. É remédio, mas tomar demais, ele também mata. Então, por várias situações, essa mulher passava, meus irmãos, não era simplesmente uma doença, mas outras coisas que ela lutava há 12 anos, isolada da sociedade, isolada de tudo. Talvez essa seja a sua situação hoje. Talvez você tenha enfrentado desafios diferentes na vida, e talvez você não vê mais esperança. Essa mulher também, aparentemente, a esperança dela, se ela olhasse para as circunstâncias, havia acabado. Havia acabado. Tudo havia acabado. Agora o segundo ponto que eu quero ver com os irmãos está no capítulo 5, o verso 27. Nós vamos ver uma fé audaciosa aqui dessa mulher. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 5, verso 27 de Marcos: tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Essa mulher não tinha mais esperança, meus irmãos. Ela não tinha mais esperança. Todos os seus recursos financeiros haviam acabado, se esgotado. Provavelmente ela já tinha consultado todos os médicos especialistas da época. Provavelmente, meus irmãos, ela não tinha mais com quem dividir ali, se ela já era isolada. Ela não tinha amigos, não tinha ninguém parente, não tinha ninguém que se aproximava dela. Tudo tinha acabado para ela. Mas agora, ela tendo ouvido falar de Jesus, ela decidiu ir ao seu encontro. Ela ouve falar de Jesus e vai ao seu encontro. E muitas vezes, irmãos, Deus usa situações difíceis para que recorramos a Ele. Verdade. Muitas vezes, vou repetir, porque falhou aqui, Deus usa situações difíceis para que recorramos a Ele. Muitas vezes isso acontece para que nós se voltamos a Ele, para que recorramos a Ele. Pode ser uma enfermidade na própria pessoa ou em um familiar, uma situação financeira difícil, um término de casamento ou qualquer outro sofrimento. Por causa da dor, rapidamente nós recorremos aos pés de Jesus em busca de alívio. O problema daquela mulher não parecia ter solução. Aparentemente, ninguém mais trazia um resultado para ela. Não havia mais uma esperança. No entanto, a palavra diz que ao ouvir falar dos milagres que Jesus realizava, ela foi ao encontro de Jesus cheia de esperança. Ali ela vai cheia de esperança ao ouvir falar de tudo aquilo. E tudo aquilo, meus irmãos, que nós ouvimos falar, gera influência em nós, querendo ou não. Tudo aquilo que nós ouvimos gera influência em nós, ou sobre nós, exerce uma influência, quer queira, quer não. Mas essa mulher ouve falar de Jesus. E aqui eu chamo a nossa atenção, por que você tem ouvido? O que será que nós temos ouvido, irmão, que vai gerar uma influência? Essa mulher havia acabado a esperança. O que ela ouviu dos médicos? Não tem mais jeito. O que ela ouviu do gerente do banco? Acabou teu dinheiro. O que ela ouviu do pessoal da sinagoga? Para fora, não entra na porta, está impura. O que ela ouviu da família? Nem vem para cá. Não tem pão seco. Vamos embora. Ela estava rejeitada de todos. Mas ela ouviu uma palavra. Ela ouviu algo que influenciou ela. Por isso que eu falei, meus irmãos, que querendo ou não, o que nós ouvimos nos influencia. Eu não sou contra, irmãos, nós ouvir uma música. Música é cultura, certo? Mas tem coisas que nós temos que filtrar. Porque ao ouvir nos influencia. Imagina hoje, antes de pregar para vocês aqui, eu passasse o dia inteiro escutando a música e falava: eu vou para o bar, eu vou beber, eu vou isso aqui, eu vou para o baile, eu vou ficar com não sei quantas mulheres, eu vou não sei o quê. Eu vou chegar e vou pregar o quê para vocês? Nada, irmãos. Eu vou chegar aqui, a minha boca vai estar falando uma coisa e a minha cabeça vai estar falando: vai para o bar, vai beber, vai não sei o quê, vai bababá. Influencia.
Influencia, tudo que nós ouvimos nos influencia. Então por isso filtre aquilo que você ouve, filtre aquilo que teu filho está ouvindo. Ouça, o Pablo era menor, era pequeno. Ele tinha o celularzinho dele, pequeno, 8. Ele nunca foi pequeno, já nasceu grande. Tinha uns 8 anos. E um dia eu peguei o celular dele antes dele dormir e falei, sabe aquela fuçadinha do pai? Eu vou dar uma fuçadinha. Olha, tinha um aplicativo de música. O cara toca bateria desde pequeno, né? Deus derramou essa unção sobre ele, falou que ele ia ser um baterista, ia ser um pastor, disse que ia ser prefeito, tá? Pesado mesmo o ministério. Baterista já falta o resto. Eu pego o celular deles, irmãos, e vou dar aquela fuçadinha, meu Deus do céu, irmãos. Tinha música ali que até o diabo duvida. Que nem eu nunca ouvi. Falei, onde é que é isso aqui? O que é isso aqui? Eu não sei, eu baixei esse aplicativo de jogo, daí fica tocando essas músicas enquanto eu estou jogando, está no fone. Você imagina, meus irmãos, ele estava aprendendo a tocar bateria, estava começando, daqui a pouco está aqui tocando, daqui a pouco ele está... De onde é que esse guri tirou isso? Irmãos, temos que filtrar o que se passa, o que entra nos nossos ouvidos. E dos nossos filhos também. Tudo influencia, querendo ou não, vai influenciar. Você está ouvindo essa mensagem hoje, vai te influenciar para a semana. Quem sabe para o resto da tua vida, essa mensagem vai te lembrar. O dia que for necessário, o Espírito Santo vai te lembrar e falar, lembra aquilo que tu ouviu aquele dia? Apenas toque. Toque em Jesus. Minha esperança acabou, eu olhei agora, fizeram um pix e limparam minha conta. Jesus fala assim, toca. Só toca. Toca em mim, a esperança volta. Apenas um toque. Então, irmãos, nós precisamos filtrar aquilo que entra em nossos ouvidos, querendo ou não, vai nos levar, vai nos influenciar. Agora, essa mulher, tendo ouvido falar de Jesus, a palavra fala que ela renovou-se a sua esperança. Ao ouvir falar de Jesus, renovou-se a sua esperança. Renova a nossa esperança. Ouvir falar de Jesus, irmãos, renova a nossa esperança. Nosso desespero muitas vezes é por causa da falta de esperança. É que não estamos ouvindo falar de Jesus, nem muito menos estamos falando de Jesus. Às vezes estamos ouvindo muitas outras coisas que acabam com a nossa esperança. Já pensou alguém chegar para você e falar, fulano, fulana falou isso de você. Aí você fala, não, meu dia acabou. Você o quê? Ouviu? E foi o quê? Externo. Mas o que aconteceu com você? Acabou teu dia. Fala, acabou meu dia. Fulano falou isso de mim. Onde é que já se viu? Nunca fiz nada para esse fulano. Ontem ainda ajudei ele. Ontem ainda não sei o quê. Sabe? E aí? É influência, você ouviu. Você ouviu algo que acabou, quem sabe, com o seu dia. Você ouviu algo externo que exerceu uma influência interna. E nós precisamos ouvir falar mais, irmãos, do Senhor Jesus. Nós precisamos falar mais do Senhor Jesus. E sabe como nós ouviremos, irmãos? Quando falar mais do Senhor Jesus? Sabe quando? Quando todos nós estivermos falando do Senhor Jesus. Quando verdadeiramente formos discípulos de Jesus. Que quem sabe aquele que você falou um dia de Jesus para ele, vai ser aquele que vai te trazer um refrigério no dia ruim, no dia mau. Aquele que você fez como discípulo, que você pregou para ele, que você evangelizou. Um dia que você não estiver bem, esse dia que falaram mal de você, você fala, meu dia acabou. Alguém vai chegar para você, essa pessoa, e vai falar de Jesus. E o teu dia volta a ser um dia bom. Porque a esperança voltou. Então nós precisamos falar mais de Jesus, se nós queremos ouvir mais, precisamos falar mais de Jesus na escola, no trabalho, na família, onde quer que nós estejamos. Vejamos então, meus irmãos, que a esperança dessa mulher foi renovada. Ao ouvir falar de Jesus, como diz o jovem hoje em dia, como é que o Armando falou aquele dia? Um novo mapa desbloqueado, é isso? Desbloqueou um novo mapa na mente dela, sabe? Aí a jovem fala isso agora, fala de jovem, fala novo mapa desbloqueado. É de joguinho, acho, deve ser uma gíria assim. Mas enfim, essa mulher ao ouvir falar de Jesus, irmãos, um novo mapa foi desbloqueado na mente dela. Na vida dela. Ela falou, opa, tem novo caminho para mim aí não. Trilhei os médicos, trilhei isso, trilhei aquilo, mas não deu certo. Mas agora eu sei um caminho, que é a verdade e a vida. Eu sei um caminho que é a cura. Eu sei um caminho que é a restauração. Um caminho que é a esperança. Um novo caminho gerou
dentro dela, meus irmãos, o caminho da fé, da esperança. Quando ela ouviu falar de Jesus. Isso nos mostra, irmãos, que por mais difícil que possa parecer o nosso problema, em Cristo sempre haverá uma solução. A última palavra nunca será do médico. A falência de uma empresa não é o teu fim. O casamento pode ser restaurado. A dor, a decepção vai passar. Enfim, por mais que digam que não há saída para esse problema, sabemos que em Jesus haverá solução. E Jesus é a solução. Aquela mulher que andava escondida, aquela mulher que andava com vergonha, sem condições, agora não temeu o falatório. Ela não temeu o falatório, ela não tinha condição, ela não tinha mais esperança nenhuma. De repente ela ouviu falar de Jesus e falou assim: deixa eu falar. O meu propósito agora é chegar até Jesus. Não importa quem vai tentar me impedir, se é a multidão. Não importa, imagina, meus irmãos, essa mulher se caminhando ou indo até Jesus. Que a palavra diz que ela veio por meio da multidão, então provavelmente ela veio gatinhando, veio apalpando pelo meio do povo. Imagina agora o esforço que ela teve para chegar até lá. Então agora ela não teme mais o falatório. Ela sabia que seria sua última chance. E ela não se importava mais com o que os outros iam falar. Afinal, era a vida dela que estava em jogo. E se nós pensássemos assim, irmãos, seria tudo diferente. Se você pensasse que a tua vida está em jogo, ao ouvir falar de Jesus, você ia caminhar aos pés de Jesus. Nós iríamos caminhar. Ela sabia que ali era a sua última chance. Ela já havia sido humilhada tantas vezes ao longo desses 12 anos. Mas ela sabia que valeria a pena mais essa tentativa. E essa tentativa, irmãos, não era ir para mais um médico, não. Era para ir para o médico dos médicos. Quando o recurso aqui na terra acaba, lá em cima é só o começo. É só o início. Há um médico dos médicos, Senhor dos senhores. Então imagina a cena, meus irmãos. Havia uma multidão ao redor de Jesus. Uma multidão ao redor de Jesus e essa mulher tentando chegar até lá. Imagina como que ela foi, quanto foi custoso ela chegar até lá. A fama de Jesus havia se espalhado por toda a região. Mas essa mulher fala: não, eu vou lá. Mesmo sabendo que ela não poderia tocar em Jesus, porque ela era impura. Ela não poderia tocar em ninguém. Ela enfrenta toda a barreira. Ela enfrenta toda aquela multidão. Ela cria que se apenas tocasse na roupa de Jesus seria curada. Isso sim é fé. Apenas um toque seria o suficiente. Fé é não olhar, irmãos, para as circunstâncias ao redor. Fé é seguir com os olhos fixos em Jesus. Porque se ela olhasse para as circunstâncias, ela ia desanimar. Mais uma vez. Tu imagina, ela ouviu falar de Jesus. E ouvindo falar de Jesus, ela fez o quê? Ela falou: eu vou até lá. Se eu apenas tocar na roupa dele, eu serei curada. Mas agora quando ela está indo, ela se depara com a multidão. Ela poderia falar: não, ó vida, que tristeza. De novo. Não, acabou para mim. Eu vou sentar aqui, porque imagina, como é que eu vou tocar nele com essa multidão? Como é que eu vou se aproximar de Jesus, se está cheio de gente ao redor? Ela tinha boas desculpas para não ir até Jesus, para não ter aquele esforço de estar buscando a cura em Jesus. Agora para ela a fé então significava dar um passo em direção a Cristo. E ao mesmo tempo enfrentar todo o falatório, toda a vergonha, toda aquela multidão. E a pergunta para nós é: e você? Qual o passo de fé precisa dar? Qual é o passo de fé que você precisa dar hoje? Para o que você precisa fechar os olhos? E abrir os olhos e olhar para Cristo somente? É a vergonha? É as circunstâncias difíceis? É o problema no casamento? É uma iminente falência financeira? E eu dou um exemplo bem simples aqui, irmãos. A pessoa liga para você e fala assim: ó fulano, eu estou precisando, sei lá, no meu caso, pastor, eu preciso de um alicate. Eu estou lá na oficina, falo: opa, é só vir buscar. Daqui eu tenho 3 tipos de alicate, 4, pode vir buscar.
Você fala assim, não, mas não dá para te trazer para mim? Não dá para te trazer aqui para mim? Quer dizer, a solução está lá, mas eu não posso ir. É como essa mulher, ela ouviu falar, a solução está lá. A solução é Jesus. E ela falou, o quê? Eu vou até lá. Eu vou lá buscar. Eu não vou esperar. Ela era uma vítima. Literalmente. Ela não precisava se fazer de vítima. Ela era uma vítima, 12 anos na situação que ela estava. Ela podia muito bem falar assim, não. Eu vou ficar aqui e vou esperar. Se Jesus passar por aqui, beleza. Se ele não passar... Não, ela sabia que ela tinha que buscar. Ela sabia então que ela precisava ir até Jesus. E Jesus mesmo fala na sua palavra: quem tiver sede, venha a mim e beba. Venha a mim, é um chamado. E ele fala, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha a mim. É Jesus nos chamando. E aquele que vem a mim, de forma alguma o lançarei fora. Assim ele diz na sua palavra também. O problema, meus irmãos, é que nós, como foi cantado essa noite, queremos venha o teu reino. Venha a nós. Mas ao seu reino nós não queremos. Ir até Jesus, muitas vezes nós falamos, não, venha o teu reino. É isso. Querer ir. Nós queremos o venha a nós, e o vosso reino nós não queremos. Essa mulher ouviu então, irmãos, e foi em busca do seu milagre. E nós, irmãos, vivemos uma geração difícil, que nós temos tudo na mão. Uma geração literalmente preguiçosa, irmãos, muitas vezes. Imagina se para nós somos adultos já está assim, tudo fácil. Tu imagina para gerações futuras, para nossos filhos. Tem um culto ao vivo hoje, agora aqui. Estou pregando, você está aqui, nós estamos cultuando ao Senhor juntos, reunidos. Está sendo transmitido. Talvez alguém falou assim, hoje eu não vou no culto porque eu vou ver de casa. E o culto não é para quem congrega aqui. A transmissão é para quem um dia vai ser alcançado, para alguém que é de outra cidade, para alguém ver e ser alcançado pelo Evangelho, por esse Jesus, nosso Senhor e Salvador. Mas às vezes a preguiça fala, não, eu não vou não hoje, estou cansado. Que preguiça, hoje foi muito calor e agora de tarde esfriou, de manhã era calor e agora ficou frio. Não vou não. Nós temos muita desculpa e essa geração, então, irmãos, nós somos essa geração fast food. Não precisa mais ir lá buscar o salada. É só ligar. Nem ligar mais, manda um WhatsApp. Pá, ficou azul. Traz uma Pepsi também. Pá. É só esperar. Pip, buzinou na frente, está ali. É assim, irmãos. Então nós temos preguiça muitas vezes de buscar. Mas Jesus fala, vem a mim. E essa mulher ouve falar de Jesus e ela vai até Jesus. Ela se esforça em ir até Jesus. E é isso que Jesus espera de mim e de você. De buscar a Ele. Glória a Deus que você veio buscar a Ele essa noite. Você não veio ver mais uma pregação do pastor. Você veio ouvir Ele falar contigo. Assim como eu também vim aqui para Ele falar comigo. Está falando nessa noite que nós precisamos se colocar à sua disposição. Buscar a Ele, ir até Ele, como essa mulher foi. Talvez Deus esteja chamando a tua atenção para parar de olhar para as circunstâncias difíceis e simplesmente seguir caminhando conforme Ele te orientou já. Nossa fé, irmãos, não pode estar baseada naquilo que vemos. Sejam os números da empresa, seja a reserva financeira que nós temos no banco, seja a nossa capacidade intelectual ou braçal. O nosso porto seguro não pode ser isso. Nada disso pode ser nosso porto seguro, irmãos. Glória a Deus por isso. Ultimamente eu vejo mais zero na minha conta do que positivo. Mas são fases. A gente não fala que vive da fé. Tem tempo que é para nós viver da fé mesmo, meus irmãos. Porque quando está tudo bem, tu fala, agora está tranquilo. Essa semana eu estou de boa. Daqui a pouco tu olha. Uma caixa furada, não para de pingar. Que nem um pneu que está furado e murcha durante a semana, sabe? Tu enche na segunda-feira, quando é na sexta, tu olha, está só no aro de novo esse pneu. Ó. É um furinho pequeno, mas vai vazando. E é pela fé, meus irmãos. E agora? Se amanhã surgir um Pix na tua conta, esvaziasse, como é que estava a tua esperança? Estava em Cristo ainda ou estava lá? Minha vida acabou? Essa é a pergunta. Não pode, irmãos. Se amanhã você quer fazer algo, quem sabe você ficar doente, tinha uma dor no braço e de repente tu não puder fazer o serviço. Você não contar mais com a força do teu braço. Será que a tua fé acaba? Será que você se frustra? Será que nós vamos se frustrar? Você não. Tinha tanta coisa para fazer essa semana, agora esse braço aqui está me incomodando, que dor.
O que eu vou fazer? Essa mulher, irmãos, gastou tudo que tinha. Ela gastou tudo que tinha. Então ela não tinha mais nada. Se o seu porto seguro era o financeiro, ali já tinha acabado. Agora ela se apega naquilo que Jesus podia fazer. Ela se apega naquela esperança a qual ela ouviu falar de Jesus. Para isso, muitas vezes, irmãos, Deus nos leva em situações que nós não podemos fazer nada, a não ser confiar. Já teve aquela situação? Você não pode fazer nada, não tem mais o que fazer. Você já tentou aqui, você já tentou lá, você já tentou ligar para fulano. Sabe que diz que o importante não é saber o telefone de quem sabe, ter o telefone de quem sabe. Então eu não sei, mas espera aí, eu vou ligar para alguém que sabe. Tu liga para a pessoa e fala, não, mas disso aí eu não sei. E aí? Como é que fica? É nessas horas, irmãos, que nós devemos confiar no Senhor. É nessas horas que nós precisamos confiar no Senhor. Quem sabe seja uma doença sem cura, quem sabe seja uma situação financeira crítica, quem sabe seja um casamento perdido. Tantas outras dificuldades que pode acontecer. E aí que nós confiamos no Senhor quando acontece essa situação. E Deus nos leva a esses caminhos, irmãos, para que nós venhamos deixar de lado nosso orgulho, nosso ego, ou nosso sentimento de autossuficiência. Por isso que muitas vezes o Senhor nos leva para essa situação. Essa mulher, então, quando a vida dela estava no desespero, meus irmãos, ela tem a sua última oportunidade, que é Jesus. E com certeza hoje não é a tua última oportunidade. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Não é a nossa última oportunidade. Não é como essa mulher que estava na última oportunidade dela, não. Hoje é a principal oportunidade da tua e da minha vida. De tocar em Jesus. De tocar em Jesus pela fé. Fé, meus irmãos, é estender as mãos vazias. Isso é fé. Ao madeiro suplicando por uma intervenção divina. Seja ela qual for. Com as mãos vazias. Não pelo que vemos. Não por confiar, quem sabe, na nossa profissão, na nossa habilidade técnica, na nossa condição física, ou em qualquer outra coisa. Porque qualquer outra coisa, irmãos, é ilusão. Todos esses alicerces, irmãos, são como um pilar na areia. Ou eu costumo falar um palanque no banhado. Tu se escora, fala, vou me escorar aqui. Se escora, o palanque deita. Então, se a nossa fé, aquilo que temos, nas nossas habilidades, nas nossas técnicas, meus irmãos, tudo isso é como um alicerce na areia. Não há nenhuma garantia. A fé é abrir mão dessas garantias e crer em Jesus. Terceiro ponto, meus irmãos, uma fé que cura, e cura completamente. Marcos capítulo 5, verso 29 diz assim: e logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Agora Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou em minha roupa? Os discípulos responderam: Senhor está vendo que a multidão o aperta, e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Verso 34. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva, porque teve fé. Vá em paz e fique livre deste mal. Essa mulher, meus irmãos, estava recebendo agora uma cura. E a sua cura não era uma cura prestação. Ela recebe uma cura por completa aqui, e simplesmente por causa de um toque. Ela toca em Jesus, e na hora então não diminui o seu fluxo, mas para por completo. Ela recebe uma cura completa agora. E isso, irmãos, é o que Jesus pode fazer na minha e na sua vida. É isso que Ele pode fazer independentemente do seu sofrimento.
Com apenas um toque, Ele pode mudar a nossa história. Seja um problema físico, mental, emocional, conjugal, financeiro, pela fé, Jesus pode trazer paz ao nosso coração. Só Ele pode trazer paz. A fé era o instrumento por qual Jesus operava e ainda opera, meus irmãos. Ainda opera. Essa mulher então toca em Jesus. Ela toca Jesus com fé. E essa fé, irmãos, não é o que nós chamamos de fé em fé, ou fé na fé. Sabe fé na fé, o que significa? Significa que você vai falar palavras positivas, pensamentos positivos, e tudo vai dar certo. O pensa positivo que vai dar certo. Isso é fé na fé. É fé na fé. Não é isso. É fé em Cristo. Fé verdadeira é fé em Jesus. Não é fé na fé que vai dar tudo certo amanhã. É fé em Jesus. Senhor, se tu quiser, amanhã vai acontecer isso. Se tu não quiser, o Senhor é dono de todas as coisas, inclusive de mim. Então, ela toca em Jesus, a palavra diz. Então Jesus, munido aqui de uma natureza humana, e claro que ele não era onisciente, ele pergunta: quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? Então agora os discípulos olham para ele e falam assim: mas como, Jesus, que alguém te tocou? Todo mundo está te tocando, todo mundo te encosta. Olha quanta gente tem ao redor de nós, como é que nós vamos saber quem te tocou? E Jesus fala: não, foi um toque diferente. Alguém me tocou diferente. Alguém tocou diferente em mim. Ela toca agora com coragem, ela tem coragem para tocar em Jesus. E ele pergunta em meio da multidão: quem me tocou? E essa pergunta, irmãos, cabe para mim e para você. Se Jesus perguntasse para você lá no meio da multidão, lá no meio da multidão, tu está lá, sabe? Naquela roda de amigo. E daí de repente ele fala assim: e aí, quem me tocou? Tu. Você teria essa coragem dessa mulher? De assumir esse papel? De dizer: fui eu que te toquei? Você teria essa coragem no seu trabalho, na faculdade, na escola, na sua família ou em qualquer outro lugar que você estiver? Se Jesus perguntasse hoje: quem me tocou? Você estaria pronto a responder: eu, Senhor, eu te toquei. Porque a palavra diz que quando Jesus perguntou quem foi que me tocou, ela estava no anonimato. E ela poderia muito bem, ela já estava curada, sair. Mas a palavra diz que ela trêmula voltou até Jesus e falou: eu, Senhor, eu te toquei. Eu te toquei. Aqui demonstrando, irmãos, que ela se coloca, ela fala quem ela é. Ela aqui, então, quando Jesus pergunta para ela, ela se coloca e diz: eu, Senhor, te toquei. E será que nós poderíamos hoje estar prontos a responder isso? Se o Senhor perguntasse essa noite para você, se Jesus perguntar amanhã lá no teu trabalho, no meio de todos, teu trabalho, e falasse assim, alguém chegasse lá e falasse assim: eu queria aqui uma oração. Sabe que alguém pode orar? Sabe alguém pode orar aqui e fazer uma oração? Você fala assim: não, vou ficar quieto. Seria Jesus falando para você: ei, quem me tocou aqui? Alguém me tocou? Fala: não, eu não toquei nada. Alguém tocou? Foi tu que tocou? Não. Será que você sairia do anonimato e falasse: não, eu faço essa oração aqui, ó. Eu vou fazer essa oração. Que eu creio em Jesus. Jesus vai mudar a situação. Será que você colocaria então, ou você seria ainda como um agente secreto do reino? Como costumam dizer, né? O 007. A multidão, meus irmãos, não tem rosto nem nome. Ele quer responder ao nosso toque. Ele quer responder ao seu toque. Não da multidão. Ao seu toque. Ele quer que todos saibam quem você é e quem o tocou. Se você já recebeu essa cura, não se cale. E olha que nós muitas vezes se gabamos, né, irmãos, das nossas conquistas nas mídias sociais, do que eu fiz, do que eu deixei de fazer. Mas muitas vezes a gente não fala de quem nos curou, do que Ele fez em nossas vidas, do que Ele te transformou e de quem você era e de quem você é hoje. E nós vamos ver, irmãos, que a vida dessa mulher foi totalmente mudada. Então não se cale se você recebeu uma cura, se você foi curado, se você já recebeu, já tocou Jesus e recebeu isso do Senhor Jesus, essa cura, essa transformação.
Não se cale, não tenha vergonha de declarar o nome dele. Não tenha vergonha de declarar quem te curou. Nós precisamos romper o silêncio e testemunhar sobre o nome daquele que nós tocamos e que fomos transformados, fomos curados. O que Jesus pode esperar de nós, irmãos? Será que nós falaríamos no meio da multidão? Eu te toquei? Será que nós se comportamos assim? Talvez ela esperasse ali porque ela veio tremendo, né, meus irmãos? Talvez ela esperasse uma repreensão de Jesus. Quem me tocou? Ela falou, eu, tremendo. Eu falei, tu sabe quem eu sou? Tu sabe quem eu sou? Sou Jesus. Como é que tu está impuro assim e veio me tocar? Quem é tu para me tocar? Quem sabe era esse o medo dela? Ser rejeitada mais uma vez. Talvez fosse esse o medo dela. Mas não, ele acolheu e disse, filha, você foi salva, porque teve fé. Jesus não rejeita, meus irmãos. Não rejeita o coração quebrantado que vem aos seus pés e toca nele, por fé. Não uma fé interesseira, mas uma fé que quer servir a Jesus. Não uma fé que se esconde, mas uma fé que se expõe e fala, fui eu, aqui ó, eu no meio da multidão. Fui eu que te toquei, ainda que tremendo, meus irmãos. Ainda que te chamo para uma oração amanhã e você faz assim, ó. Tá, eu oro. E fui eu que toquei, Jesus. Mas vai tremendo, que ele é contigo. Dê testemunho daquele que te salvou, dê testemunho. E ele fala então mais para ela, vá em paz e fique livre desse mal. A mulher aqui não somente estava recebendo a cura para seu problema físico, meus irmãos, mas também para o seu problema conjugal, econômico, social, religioso, emocional. Nós vemos só uma cura, mas ela recebeu uma cura múltipla de várias situações. Por ela se declarar, por ela tomar uma atitude de tocar em Jesus, por ela ir a Jesus. Ela estava recebendo então a cura para a questão espiritual também. Ela estava recebendo aqui o presente da salvação. Jesus estava resolvendo aqui o maior problema dela, que era a salvação. O maior problema dela que era a condenação, e agora ela recebe a salvação. E veja bem, meus irmãos, todo o texto trata ela como mulher. A mulher, foi a mulher que ouviu falar, a mulher que foi e tocou. Mas Jesus trata ela de uma forma diferente agora. Ele fala, filha. Ela não é mais só a mulher, agora ela é filha. Filha, vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Ela recebe agora, então ela encontra a paz que excede todo entendimento. Agora ela estava em paz com Deus. Ela não é mais chamada simplesmente de mulher, mas agora ela é chamada de filha. Ela não recebe só a cura física, mas uma cura espiritual também. E a pergunta é, você está disposto a tocar em Jesus nessa noite? Está disposto a abrir mão de tudo e falar, não, eu quero simplesmente tocar no Senhor pela fé nessa noite? É isso que Ele está nos chamando nessa noite, meus irmãos. Por isso que muitas vezes passamos tantas dificuldades. Por ser teimosos, ser de dura serviço. O Senhor nos chama para caminhar com Ele, e a gente é duro, teimoso. E as coisas vão ficando difíceis. Vão ficando mais difícil, mais difícil, até o momento que nós somos chamados a tocar, a vir e beber, a vir estar com Cristo, a vir se expor, a dizer, fui eu aqui sigo Jesus, eu sim sou um servo do Senhor, eu sou um discípulo do Senhor. É isso que Ele espera de nós, meus irmãos, é isso que Ele espera de nós. Para nós finalizar nessa noite, a vida dela foi transformada. A sua vida também foi transformada. Toque em Jesus. Saia do meio da multidão. Se coloque à disposição dEle. Diga, eis-me aqui, fui eu. Ainda que tremendo, como eu falei. Mas se coloque à disposição. Jesus dirá a você, filho, filha, você foi salvo. Porque teve fé. Vá em paz.
Fique livre desse mal. Amém? Quero te convidar a se colocar de pé. Apenas um toque, meus irmãos. Apenas um toque e tudo pode mudar. Apenas um toque. E esse fardo pesado que você carrega há tanto tempo, quem sabe? Ele está disposto a levar. Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Nele há descanso, nele há paz. Apenas um toque, Ele está nos chamando nessa noite. Apenas um toque. Eu quero orar com você. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos e te pedimos, Senhor Deus, que se nós temos negligenciado alguma coisa, Senhor Deus, se nós temos deixado de falar do Senhor nos momentos oportunos a qual o Senhor tem nos dado. Se há aqui em nosso meio algum irmão, alguma irmã, ou alguém que nos vê através da transmissão, Pai, que está passando por grandes dificuldades, Senhor Deus, que essa pessoa possa ser dirigida pelo Teu Espírito Santo a tocar no Senhor, a tocar e ser transformado, a tocar, e assim ter sua vida mudada, ter sua vida transformada, ser salvo pelo Senhor, que é o maior problema do ser humano, é esse, é a vida eterna, é a morte eterna, e nós precisamos da vida eterna, estar com o Senhor, entregar nossa vida ao Senhor, confiar no Senhor. Muitas vezes nós queremos confiar no Senhor, Pai, apenas a nossa salvação, as coisas dessa terra nós queremos que continue nas nossas mãos, o nosso poder financeiro, o nosso poder de influência, o nosso bem-estar, a nossa saúde, nós queremos ter controle dessas coisas, Pai, sabemos que, Senhor, basta o Senhor tirar a mão de sobre nós, e tudo isso de nada valerá, tudo isso ficará aqui, tudo isso, Senhor Deus, não fará nada de diferença para nós, se o Senhor não estiver conosco, nós não temos nada, Pai, o Senhor é o nosso tudo, o Senhor é que nos transforma, o Senhor é que nos cuida, o Senhor é que nos acalenta, o Senhor é que nos cuida e nos carrega em Tuas mãos, Pai. Por isso nessa noite, nós te colocamos à Tua disposição. Por isso nessa noite, Pai, pela fé nós tocamos no Senhor mais uma vez. Por isso nessa noite nós tocamos as Tuas vestes. Pai, nós tocamos no Senhor, Pai, pela fé. E pedimos, Senhor Deus, que esse toque gere mais fé em nós. Uma fé transformadora, uma fé que nos encoraje, uma fé que nos dê ousadia para servir ao Senhor. Servir verdadeiramente, com intensidade, Senhor Deus, ainda que seja tremendo, ainda que seja, Senhor Deus, trêmulos, quem sabe, Pai, mas que nós possamos fazer, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome, aquilo que fomos chamados, com nossos dons, nós podemos servir ao Senhor, Pai, porque o Senhor deu dons para todos nós, Pai. Assim nós te pedimos, e nós te agradecemos, Pai, queremos te louvar nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor.